E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao The Game of Cards. E esse dia demorou, porém chegou, certo? Hoje vamos falar do Galactus, certo? Vamos mostrar como é o processo para colocar ele em cena, tá? E depois eu vou mostrar uma dica meio insana, mas que aqueles que gostam de jogar perigosamente podem curtir aí, quem sabe até arriscar fazer isso no jogo. Então, antes de começar a falar um pouco, explicar uma característica do Galactus, né? Que por ele ser tão grande não deveria ser tão fácil de colocar ele em cena. Realmente não é tão fácil colocar ele em cena. Para ele poder entrar em cena, você precisa ter o cenário véspera do julgamento em cena, certo? E também um outro personagem com afiliação a arauto, ok? Então temos outros arautos aqui, tá? Que servem para entrar, para ajudar a colocar o Galactus em cena. Então, como é que funciona a entrada do Galactus? Então, primeiro é o seguinte: isso eu vou falar numa ordem que eu acho mais conveniente, certo? De se usar. Primeiro, o ideal é que você coloque o cenário, certo? Por quê? Porque se você não tiver nenhum personagem arauto, você pode procurar um no deck ou nos recursos. Então já é uma forma de você pegar uma carta, né? Pode pegar um dos arautos ou então até o próprio Galactus, que também é um arauto, certo? E além disso já ainda gera recurso, certo? Então ele precisa estar em cena para o Galactus entrar em cena, certo? Então é anunciada a véspera do julgamento. Então, para dar continuidade, um dos arautos vem anunciar a chegada dele. Então você tem que ter um dos arautos em cena. Vamos escolher o surfista, ok? Então o surfista você vai e coloca o arauto em cena. Vou colocar aqui ele. Pronto, o surfista entrou em cena. Então só depois, né, numa situação dessa, com o cenário em cena e um arauto em cena, aí sim o Galactus pode entrar em cena, certo? Então vamos lá, que ele precisa de bastante carta para entrar. São 9 cartas, eu vou colocar aqui, encher a mesa. Já deixei separadinho aqui, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para completar a tabela aqui. O Galactus, apesar de ser um gigante desse, ele não voa, né? Então, deixa eu baixar mais. Então, pronto. Assim que o nosso amigo Galactus entra em cena, ok? Lembrando que, enquanto você tiver com Galactus e tiver um único outro personagem arauto, certo? No caso, quando tiver uma situação dessa, o Galactus e um outro, apenas único personagem arauto em cena, o Galactus ele não pode ser alvo de ações, certo? Ele só vai poder aí receber dano de ações diárias ou descartar cartas com cartas, por exemplo, como alteração subatômica que não gera alvo, certo? Então o arauto protege ele. Se você quiser proteger mais ainda, você pode usar o cenário, ou o suporte dele, desculpa, que aí todo o dano, né? Então os danos de área passam a ser protegidos também, pois o dano vai para o suporte. Então é isso, recapitulando: cenário, arauto, para poder então colocar o Galactus, certo? Agora vamos lá para a dica louca, né? Que eu vou dar aqui. Eu não acho muito prático, certo? Mas enfim, pode ser legal tentar fazer isso em jogo. Só arrumar aqui, já vou deixar a cena praticamente pronta e só explicar os processos, tá bom? Um minutinho só. Pronto. Então a ideia é que quando você for descer a mesa, né? Isso não é um combo para se fazer no começo, né? Porque precisa de alguns recursos e também precisa de muita coisa dando certo para poder funcionar, certo? Então, primeiramente, joguei o cenário, baixei o arauto, baixei Galactus e coloquei o Arnizola em cena, ok? Eu tenho que sobreviver até o meu próximo turno, certo? Para poder dar continuidade a isso. Então, tente fazer o melhor possível. Eu coloquei alterações subatômicas, coloquei o desunir aqui no Arnizola,
Enfim, tente se defender da melhor forma possível, tá bom? Até com suborno aqui para poder ter uma chance aí contra o vilão também. Enfim, a ideia é só jogar para vocês a situação e aí vocês fazem como achar mais viável, se fizerem, né, também. Então, sobrevivendo ao turno do oponente e começando o meu turno, tá? Tenho aqui essa situação. Se por acaso o oponente não tirar o cenário, muito melhor, vai ajudar mais ainda o jogo. Se não, começa o turno colocando o cenário. Eu vou levar em consideração que o oponente não tirou, certo? Porque aí já vai facilitar a explicação. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a ação do card do Arnizola, a técnica de clonagem, que ela me permite colocar um personagem que já esteja em cena, certo? Então, eu uso ela para colocar outro Galactus, certo? Um personagem que já está em cena, eu tenho um cenário, tenho outro Arauto, tá? No caso, para colocar em cena não precisa ser um único outro, né? É apenas um outro Arauto, no caso tem dois, não tem importância. Eu vou e coloco o Galactus. Deixa eu só preparar ele. Pronto, já coloquei aqui o Galactus. Eu sei que é muito recurso, tá? Então, uma sugestão, se você pretende fazer isso e tiver faltando recurso, no começo do seu turno, antes de você colocar o Galactus, usa a ação dele em você mesmo. E aí você vai gerar, você bota 4 cards de volta lá no deck e gera 10, que é o suficiente para colocar o Galactus. Certo? Então ele pode ajudar a colocar outro Galactus em cena. Então eu fiquei com a mesa nessa situação. Tá? Então por que seria melhor a véspera do julgamento estando em cena? Porque aí eu jogo a retirada estratégica, certo? E retiro o surfista, certo? Devolvo ele para minha mão e boto os recursos no lugar lá, ok? Então é isso que vai acontecer. 2 Galactus em cena. Os dois são Arauto. Então esse Galactus ele está com um único outro Arauto. Assim como este Galactus está com um único outro Arauto. Ou seja, os dois não poderão ser alvo de ação. Certo? Só poderão receber dano de ações diárias ou então descartando carta como alteração subatômica, etc. Como eu tinha falado antes. Certo? Se você quiser proteger mais ainda, né? Bota o suporte lá que também vai dar uma proteção extra, certo? Então, como eu falei, é um combo muito complicado de se fazer, né? É uma mesa bem difícil, mas aí é claro que se você conseguir montar isso, né? Praticamente vai ser muito difícil do oponente conseguir se livrar disso aí, tá? Com alguns poucos turnos você consegue eliminar aí o deck, até para o deck do oponente, até quando faltar recurso para você usar, né, ativar a energia cósmica dos ataques, você pode usar um para gerar recurso e o outro para atacar o oponente, né? Então fica a dica aí, né, para quem curte o Galactus aí, tenta fazer isso aí, depois conta pra gente aí como é que se saiu, né, se deu tudo certo. Então com essa mesa encerramos o vídeo, tá bom? Quem gostou, dá um joinha aí embaixo. Quem não se inscreveu, se inscreve aqui ainda, tá certo? E muito obrigado por mais uma visita, tá bom? Um abraço para vocês, até mais, valeu, tchau!